Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um porta-tablet, um estojo todinho feito em tecido, que cabe um tablet de até 26 centímetros de comprimento por 17 centímetros de largura, e na parte de trás ainda tem um zíper embutido para poder colocar o fone e o carregador. É uma peça que é super funcional e sempre faz sucesso aqui no ateliê. Bora aprender? Oi, eu sou a Monique Bueno, artesã por trás da Mobo Criativa. Eu adorei desenvolver essa peça, uma peça super funcional que vocês sempre me pediam lá pelo Instagram. Vocês ainda me ajudaram a escolher a forma de fechamento dessa peça. Eu postei essa daqui nos stories e pedi para vocês me ajudarem, porque como vocês sabem, o botão magnético não é muito legal para equipamentos eletrônicos. Então, eu cheguei junto com vocês nessa sugestão de botão com elástico, achei que ficou um charme e uma peça super segura para você poder guardar aí o seu tablet com todo carinho. Bora para os materiais para fazer essas lindezas? Para essa peça eu vou trabalhar com tricoline 100% algodão, tanto na parte externa da peça quanto no forro. A gente vai precisar de um corte de 21 centímetros por 28 de altura e outro de 21 centímetros por 38 de altura. E essas duas partes principais eu já estruturei na manta. Aqui, por ser um porta-tablet, eu optei por usar a manta de gramatura 200, que ela é um pouquinho mais grossa. Normalmente a gente trabalha na costura criativa com a gramatura 100, só que a de 200, por ela ser mais grossa, ela vai dar um pouquinho mais de proteção para o porta-tablet, então eu acho que é interessante para esse tipo de peça. E eu optei por usar a R1, então ela só tem cola aqui, ó, na parte de cima, onde eu coloquei o meu tecido. Na parte de trás não tem cola, tá vendo que é só uma manta. Existe a opção da R2 também, que ela vai ter cola dos dois lados, mas aí eu acho que fica muita coisa. Então o ideal, na minha opinião, seria a R1 de 200 gramas. Mas se você não tiver, você pode usar a R2 de 100 gramas, aquela tradicional que normalmente a gente usa, que vai dar certo também. O forro eu cortei um pouquinho maior, então ele tem 22 centímetros de largura por 29 de altura. E essa parte eu até cortei um pouco irregular, que era o finalzinho do meu tecido, não precisa ser muito certinho, mas o ideal é que seja um pouquinho maior também do que essa parte principal. Então ele tem mais ou menos 22 centímetros de largura por 39 de altura. E pra gente fazer o forro do bolso, que vai embutido ali na parte de trás da peça, eu cortei com 20 centímetros de largura e 44 de altura. E para o acabamento desse bolsinho embutido, a gente também vai precisar de um pedacinho de 21 centímetros por 7. O zíper eu cortei com 21 centímetros também, um cursor. E para fazer o fechamento da peça, eu optei por usar um botão normal, tá? É aquele botão de costura de roupa mesmo. O ideal é que ele seja um pouquinho maior. Esse daqui tem 2 centímetros. E um pedacinho de elástico, é só pra gente poder prender mesmo o botão na peça. Então esse elástico eu usei um de 7 milímetros de espessura e cortei um pedacinho de 10 centímetros. Mas pode ser qualquer elástico que você tenha, inclusive aquele roliço também serve. Pronto, todos os materiais separados, bora costurar. A gente vai começar pelo bolsinho que vai ficar embutido na parte de trás da peça. Então eu vou pegar aquela parte principal maior, porque ela vai fechar desse jeito, com a abinha assim. Então você precisa ver o sentido da sua peça, ó. A parte principal que vai ficar mais à vista é essa. Então, igual a minha aqui, que tem alguns escritos, ela tem direção, eu vou deixar nesse sentido com a abinha pra cá. Então eu quero que o meu bolso fique aqui. Tá? Então eu vou medir 24 centímetros da parte de baixo até aqui. Vou fazer aqui pela parte de dentro, pelo forro. Então a gente vai fazer uma marcação, eu peguei até uma caneta normal, porque isso aqui vai ficar embaixo da manta, não vai aparecer. Vou marcar com 24 centímetros a partir aqui, ó, da bordinha de baixo. Vou alinhar certinho. E aí vou fazer um risco. Feito um risco aqui com 24 centímetros, vou fazer mais um, agora com 25, pra gente ficar com um intervalo de 1 centímetro entre um e outro. Feito isso, agora a gente vai fazer um quadradinho aqui. Então, a partir de 3 centímetros da extremidade aqui do lado, então, ó, vou marcar 1, 2, 3, vou fazer um risco aqui. E do outro lado a mesma coisa, 3 centímetros. Essa parte central, então, ela vai ficar com 15 centímetros, tá? Eu preciso desse quadradinho de 1 centímetro, que é onde a gente vai encaixar o nosso zíper. Feito isso, agora a gente vai vir com o nosso tecido e a gente vai colocar o direito do tecido com o direito da peça. Então, ele vai ficar assim. E vou colocar uns clips aqui nas laterais para poder segurar. Então, tenta colocar bem no meio. Ó, não tá a marcação aqui? Eu vou tentar colocar o meu pedacinho bem no meio da onde eu fiz a marca. E vou colocar um clips.
E a mesma coisa aqui do outro lado. Vou esticar bem direitinho e vou botar o clips do outro lado. Alinho tudo certinho aqui. Então, ficou assim. Ó, posicionado direito com direito, bem em cima da onde eu fiz a marca. E agora, pelo lado de cá, eu vou fazer uma costura nesse quadrado que a gente marcou. Essa costura, ela precisa ser com ponto bem apertadinho. Eu vou colocar no 2 aqui da minha máquina, tá? Então, faz bem em cima da linha esse quadradinho que a gente fez a marcação. Feito o quadradinho, vou até tirar o clipe. Veja se ficou reto o seu tecido, precisa ficar assim. Agora o que a gente vai fazer é cortar esse quadrado. O nosso corte precisa ser o mais rente possível, desde que a gente não corte as costuras, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Vou dobrar ao meio a peça, veja se tá bem certinho, ó. Vou alinhar aqui um tecido com outro tecido e vou fazer um corte aqui. Pronto, feito esse primeiro corte, agora eu venho com a tesoura e vou fazendo um corte rente. Ó, precisa ser desse jeito, bem rente. Quando chega aqui, nesse pedaço, eu vou fazer um V. Então, eu corto bem rente onde está a costura. Ó, fiz um Vzinho aqui. E agora, eu corto essa parte e essa parte. Então, ó, ficou assim. Caso você corte a sua costura sem querer, volta lá na máquina e refaz, tá? Porque se a gente perder essa costura aqui, depois vai acabar soltando. Então pronto, agora a gente precisa passar esse bolso pra dentro. Então eu vou forçar aqui, ó, bem as costuras. Se você quiser ir no ferro, ajuda, tá? Passar o ferro aqui pra gente abrir bem essas costuras, deixar ela bem alinhada. Ó, todos os lados, eu vou fazer isso, eu vou passar ali o ferro. E aí a gente vai passar pra dentro dessa janelinha. Precisa fazer isso. Quanto mais você conseguir puxar pra deixar isso daqui em cima, ó, o ideal é que fique assim. Então isso aqui, passando no ferro, ajuda bastante a gente conseguir deixar essa costura bem em cima, tá? Pra ficar com o acabamento mais bonito. Quanto mais a gente conseguir não fazer aparecer o forro, ó, melhor. Então, eu vou ali no ferro e já volto. Então, ó, fui ali no ferro. Vocês vão ver que ainda tá aparecendo aqui, mas ele já ajuda pra não ficar voltando tanto. Já vai facilitar na hora da gente prender. Então, por enquanto, a gente tá assim. Agora, a gente vai vir com o zíper. Primeira coisa é colocar o cursor. Não esqueçam de botar o cursor antes de pregar o zíper. Vou queimar aqui as minhas pontinhas pra não ficar desfiando. Então, passei o cursor. Lembre-se que existe uma convenção de que o zíper fecha pro lado esquerdo. Então, ó, olhando a minha peça aqui, eu quero que ela feche pra lá, pro lado esquerdo. Então, eu vou colocar assim. Ela sempre vai fechar pro lado que a gente tem essa parte afinada do zíper, né? Esse é o lado que ele tá fechando. Então, a gente vai posicionar assim, ó, com o carrinho direcionado pra lá. Vou colocar ele aqui por dentro. Vou puxar aqui o cursor pra fora. E vou encaixar. Eu pedi pra vocês cortarem o zíper com 21 centímetros, que é a mesma distância que a gente tem aqui da peça, pra justamente facilitar da gente conseguir posicionar o zíper aqui. Então, ó, eu coloquei ele bem no meio, eu vou botar um clips aqui, pra esse zíper ficar um pouco preso, pelo menos. Ó, botei um clipezinho pra segurar ele do lado de cá e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Alinho tudo certinho. Dá uma leve puxada, já aproveita para puxar o seu zíper, porque vocês sabem que o zíper, ele costuma ficar um pouquinho enrugado. A gente precisa dar uma esticada na hora de costurar. Então, eu já vou aproveitar agora para puxar um pouquinho para já me ajudar. Ó, tá assim por enquanto. Agora o que a gente vai fazer é passar uma costura aqui, ó. Essa costura ela tem que ser bem na beiradinha e a gente vai fazer um quadrado em volta da onde tá o zíper. Na hora de passar essa costura, o ideal é que a gente vá puxando o forro, pra ele ficar bem em cima. Tá vendo que tá aparecendo um pouco do meu vermelho aqui embaixo? Eu não quero isso, eu quero que ele fique bem certinho. Então eu vou puxando e vou colocando. Se você quiser aqui, você pode alfinetar. Eu não gosto, eu acho que o alfinete atrapalha. Eu prefiro só botar os clips e aí eu vou costurando bem devagar e arrumando o zíper e o forro conforme eu faço isso. Vocês sabem que o zíper, ele tem... Deixa eu pegar um zíper pra mostrar. Peguei aqui um pedaço do zíper pra mostrar pra vocês.
Talvez na câmera não dê pra ver, mas se vocês olharem aí de perto, vocês vão ver que o zíper ele tem uma cor um pouquinho diferente aqui, perto da cremaleira e mais pra borda. Essa parte, com a cor um pouquinho mais clara, é onde a gente tem que deixar livre para o cursor correr sem encasquetar. Se a gente costura muito rente, esse zíper não vai correr com facilidade. Então tentem enxergar aí no zíper de vocês, aonde está passando essa linha bem discreta. É aqui que a gente precisa passar a nossa costura. Então na janelinha a gente precisa deixar essa parte interna livre e costurar essa parte externa. Porque aí o zíper vai correr sem, o cursor vai correr sem dificuldade. Então posiciona direitinho, vai ajeitando o seu forro para você conseguir passar essa costura exatamente no lugar ali para o zíper conseguir correr. Aí a distância do ponto aqui pode ser de 3, tá? Pronto, então ficou com esse resultado, ó, bem passado aqui, fazendo toda a volta, fui ajustando. O zíper tá correndo com tranquilidade e assim do outro lado. Agora o que a gente vai fazer é colocar o forro desse zíper embutido. Então a gente vai vir aqui pelo lado de trás, vou pegar aquele pedaço que eu cortei com 20 por 44 e vou colocar o direito com o direito. Então vou começar posicionando aqui. Vai ficar uma sobrinha bem pequena, porque eu cortei esse pedaço com 21, né, que é a mesma distância aqui que a gente tinha pra gente conseguir prender nas bordas, mas o forro ele é um pouquinho menor, né, pra ele não ficar saindo depois. Então, posiciona aí mais ou menos centralizado. Vou colocar uns clipes aqui só pra segurar, pode ser uns alfinetinhos também. E agora a gente vai passar uma costura aqui com um pezinho de máquina. Mas essa costura não pode pegar na parte principal da peça, tá? Então eu vou dobrar ela pra cá e vou passar uma costura aqui. Feita essa costura, agora a gente vai vir e fazer a mesma coisa do outro lado. Então, ó, continua o direito com o direito, eu só vou dobrar aqui por cima e vou costurar desse lado. Alinha direitinho o seu bolso, ó, pra ele seguir dobrado em cima dele mesmo. E aí também vou colocar uns clipes aqui do outro lado. E aí também eu vou passar com o pé de máquina e vou jogar pra cá, pra gente não costurar em cima, tá? Então a costura vai passar desse lado aqui. Então feito em cima e embaixo, agora a gente vai fazer a mesma coisa nas laterais. Aqui é importante vocês puxarem bem aqui a parte de baixo, ó, estica direitinho aqui, vou passar a mão por dentro pra esticar, pra esse bolso ficar bem esticadinho até o final. Então, ó. Agora que tá tudo esticado, eu já vou até forçar um pouquinho com a mão e vou colocar os clipes aqui embaixo para segurar. E agora a gente faz a mesma coisa, ó. Eu vou jogar aqui para baixo essa parte principal, para eu poder passar uma costura aqui com o pé de máquina. E essa costura vai passar por cima do zíper aqui também, tá? Ele vai ter que passar por toda essa parte aqui para fechar a lateral. Mesma coisa do outro lado. Alinho tudo, estico aqui. Então, pronto, tá assim o nosso bolsinho. Ó, ele tem que ficar todo solto aqui dentro. Ele só realmente tá preso pelo pedaço da janelinha que a gente costurou, tá? Confere aí, abre, fecha, vê se tá tudo bem. Se você fechou direitinho as laterais. Pronto. Agora vamos para a parte da frente. Então peguei aqui o meu pedaço de 28 por 21 e aquele forro que eu cortei com 29 por 23, olha, um pouquinho maior pra gente ter essa sobra na hora de costurar. Mesma coisa, vê o sentido do tecido e eu vou costurar pela borda de cima. Então vou colocar direito com direito. Vou alinhar aqui, ó, pela parte de cima e vou passar uma costura aqui em cima com um pé de máquina. Sempre que possível, a gente costura pelo lado da manta. Isso evita ficar caindo um monte de pozinho dentro da sua máquina. Ajuda a deslizar melhor, porque ela não agarra ali nos dentinhos da máquina. Então, sempre que der, costura com a manta pra cima. Feita essa costura, vou jogar aqui pro outro lado. Faz com a mão pra poder forçar aqui. E
jogo pro lado avesso. Se quiser levar no ferro, pode levar. Eu vou forçar aqui só com a mão mesmo. E vou passar uma costura para rebater. Pode ser menor do que um pé de máquina, uma costura na beiradinha mesmo, só para fazer, pro forro ficar ali, ó, atrás. Pronto, feita essa costura. Agora eu já vou passar uma costura em toda a volta para fixar o forro no lugar, tá? Então veja que ele vai ter uma sobrinha, a gente passa a costura e já refila essa sobra. Agora a gente vai encaixar essa parte na parte principal. Quando a peça estiver pronta, ela vai ficar nessa posição, com a abinha fechada aqui. Então a gente vai alinhar pela parte de baixo, só que o direito com o direito, né? Então a gente vai virar assim e a gente vai alinhar ela aqui toda certinha. Mais importante do que a parte de baixo tá reta é a parte de cima. Então já coloca uma régua e vê se tá bem certinho. É pra ficar com 10 centímetros aqui da borda de cima. Ó, vou colocar bem direitinho aqui. E vou colocar uns clips pra segurar dos lados e embaixo. Agora a gente vai fazer uma costura aqui, outra costura aqui. Pode ser uma costura assim, ó, de uns 10 centímetros, só pra segurar mesmo nessa posição. E a gente vai fazer uma costura aqui embaixo. Deixa uns 2 dedinhos de cada lado e passa uma costura aqui embaixo. De novo, vou fazer pelo lado da manta, sempre que possível pelo lado da manta. Costura com o pé de máquina, tá? Continuo na distância 3. Cuidado para você não costurar seu bolso, levanta aí na hora de fazer essa costura. Agora eu vou fazer um arredondamento aqui na parte de cima. Então eu vou vir aqui pelo lado da manta. Eu vou usar minha reguinha de cantos arredondados com um raio de 5 centímetros, mas pode ser o raio que você quiser. Se quiser mais fechadinho, mais aberto, isso aí fica o critério de vocês. E vou passar uma costura aqui, só seguindo essa linha que eu fiz do raio. Vou cortar bem rente a costura. Agora a gente vai marcar o meio da peça para colocar o nosso elástico. Então eu vou dobrar aqui ao meio, vou fazer um pique. E aí eu vou pegar o elástico, então aquele pedacinho de 10 centímetros, eu vou cruzar ele assim, pra ele ficar com esse formatinho que eu acho que fica muito fofo. Então eu vou cruzar, vou posicionar ele nessa marquinha que eu fiz aqui no meio e vou passar uma costura. Pode fazer um retrocesso e de volta, tá? Pra ficar bem firme, porque isso aqui a gente vai usar, vai ficar puxando esse elástico. Ó, fiz 3 costuras, ficou assim. Agora a gente vai vir com o forro. Então vou posicionar o meu forro, ó, direito com direito. Vou colocar ele aqui. Botar alguns clips para segurar no lugar. Pronto, então clipei aqui toda a volta. Pode ser alfinete também, tá? E agora a gente vai passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta, menos num pedacinho aqui que é por onde a gente vai desvirar. Então eu gosto de deixar assim, ó, uma mão fechada mais ou menos, que a minha mão fechada ó, vai dar uns 10 centímetros, tá? Então deixa um pedacinho. O importante é que, lembra daquela costura que a gente fez por primeiro? Essa costurinha aqui? Precisa que a próxima costura que a gente vai fazer agora passe exatamente em cima, pelo menos um cantinho de cada lado. Então a gente vai começar por aqui, eu vou dar um retrocesso, vou fazer toda a volta, vou voltar e vou fazer outro retrocesso. Então ela vai ficar assim, ó, um pedacinho costurado de cada lado dessa primeira costura que a gente já tinha feito. Cuidado para não costurar seu bolso, levanta o bolso na hora de fazer aqui as laterais. Um detalhe, lembra daquela primeira costura que a gente fez aqui, ó, nessa lateral para prender? A nossa próxima precisa esconder essa primeira. Então a gente fez ela com pé de máquina, mas coloca ou exatamente em cima um pouquinho, deixa passar um pouquinho para ela ficar escondida. Então pronto. Ó, como que ficou aqui na lateral, a primeira costura que eu tinha feito para prender e a segunda, escondidinha por essa primeira. E aqui embaixo eu ultrapassei só um pouquinho, mas deixei uma abertura. Agora a gente vai refilar o excesso de forro. Além disso, aqui no cantinho, corta assim, ó, na diagonal, para ficar com menos camada. E nesses cantos que a gente fez agora, o ideal
é passar uma tesoura de picote, pra gente conseguir cortar assim, ó, com picotinhos, e isso aqui facilitar na hora de desvirar a peça. Se você não tiver essa tesoura de picote, você pode fazer os picotes com a própria tesoura comum, tá? Então faz ali uns piques bem próximos da costura, que vai ter o mesmo efeito. Aqui nessa parte, ó, eu não cortei o elástico, só pra gente ter uma segurança a mais, tá? Vou deixar ele assim mesmo pra dentro da peça, não tem problema. Então, feito isso, já refilei todos os cantinhos, agora a gente vai desvirar aqui por essa parte que ficou aberta. Então, vai devagarzinho aí e desvira. O ideal é você forçar essas costuras. Eu uso esse palitinho que eu tinha de um vira-boneca, da época que eu fazia as minhas bonecas. Mas pode ser uma agulha de tricô, o que você tiver aí, até um hashi também serve, para que você consiga forçar essas costurinhas aqui, ó, pra fora, deixar, ó, tudo bem certinho, desse jeito. Essa parte que ficou aqui embaixo, a gente tem duas opções. Ou a gente faz uma costura com ponta invisível à mão, ou a gente passa na máquina mesmo. Então, eu vou fazer aqui na máquina, vou acompanhar a dobrinha que eu já tinha. Então, o que eu fiz foi puxar essa costurinha pra cá, dobrar, acompanhando como já vinha antes, ó, daquele pedacinho que a gente costurou por cima. Então, vou passar a costura aqui, ó, bem na bordinha. Ó, ficou assim. Agora é só jogar essa parte pra dentro pra gente poder desvirar o bolso. Joga tudo lá pra fora. Agora eu vou ali no ferro pra dar uma ajeitada, que ela ainda fica assim, né, meio macetada. Vou passar o ferro pra gente poder fazer uma costura de pesponto aqui, ó, e finalizar essa aba. Então, passei ali no ferro, ela já tá com outra cara, né, já fica bem mais bonita. E agora, então, vou fazer essa costurinha de pesponto, ó, só daqui até aqui, pra gente poder, pra aba ficar mais bonitinha, né, não ficar assim esse forro tão solto. Se você não tiver segurança de fazer isso bem retinho, eu recomendo que você passe aqui com uma caneta dessas que apaga com o ferro, faça o risquinho bem rente, seguindo os tracinhos, para que você consiga uma costura bem perfeita. Eu gosto de fazer assim, ó, de olho mesmo, eu pego uma caneta e faço a volta, só para que eu tenha certeza que eu vou deixar do mesmo tamanho dos dois lados. É um detalhe, mas esse aqui é um detalhe que vai ficar mais visível na peça, então vale a pena esse cuidado, tá? Pronto, então ficou assim o acabamento, ó, do outro lado. Agora só falta a gente prender o botão, que é a última coisa, para que você consiga definir aí a altura bem certinha que ficou, dependendo do tamanho do teu elástico, né, o tanto que ele estica. Então agora, recomendo que você faça uma marcação aí, veja direitinho, mede o seu botão, e aí faz um risquinho aqui. Eu vou fazer com a própria canetinha de marcar tecido. Vou fazer aqui nos buraquinhos. E pronto, vou prender o meu botãozinho aqui. Então, já coloquei o botão aqui, prendi com linha de nylon 60 ou poliamida, porque ela é mais grossa e eu queria que ficasse mais resistente. Mas você pode usar a linha comum, né? Só recomendo que faça várias costuras mesmo para esse botão ficar bem firme. Passei aqui pelo elástico, ele fica assim, fechadinho. E já coloquei o meu tablet aqui dentro, ó como ele encaixou perfeitamente. Esse meu tablet tem 17 centímetros de largura, então ele fica com um tamanho ótimo para ele. E aqui atrás, no botãozinho de zíper, eu já coloquei um fone. Tem um espaço bem grande, porque esse bolso ficou super fundo, dá para botar o carregador também. Uma peça super prática e que fica com o tablet bem protegido, né? Que a gente usou essa manta mais grossa, então ela fica uma peça muito boa para guardar o tablet aí com toda a segurança. Então esse foi o resultado do nosso porta-tablet. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica passo a passo de costura criativa e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!